Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Estilo e Companhia e hoje vou falar sobre um assunto super interessante, armário cápsula, que também é conhecido como guarda-roupa minimalista. Você já ouviu falar? Já pesquisou? Bom, esse termo ele foi um dos termos mais pesquisados com relação à moda dos últimos anos, porque de fato as pessoas estão em busca de comprar de modo muito mais consciente. Estão querendo comprar poucas roupas e ter bastante qualidade aí na hora da composição, ou seja, com poucas roupas montar vários looks. Mas apesar de ser muito popular e conhecida no meio da moda, ou quem quer realmente ter um armário mais enxuto, muitas vezes o que a gente pesquisa na internet não funciona na vida real. Isso porque muitas técnicas que foram desenvolvidas acabam encaixando os perfis numa coisa só, e sendo que a ideia do armário minimalista ou do guarda-roupa cápsula é realmente trazer praticidade e facilidade para o dia a dia. Existem vários tipos, gente, vários tipos de guarda-roupa cápsulas e não necessariamente você precisa fazer sempre o uso das mesmas cores, por exemplo, ou se limitar com relação aos estilos de peça. Inclusive, o vídeo de hoje é inspiração de uma aula dentro do curso de consultoria de imagem. Então, olha só o valor dessas informações que eu vou passar para vocês. Dentro do curso de consultoria de imagem, eu ensino outras profissionais a aplicarem essa técnica para que clientes consigam ter um armário muito mais facilitado e prático. Mas a ideia do guarda-roupa cápsula, ela serve tanto para a criação de um armário, quanto para a criação de um armário mais pontual, como por exemplo, uma mala de viagem, ou caso você venha morar em outro país por algum tempo, fazer um armário específico para esse tempo que você vai ficar fora, por exemplo. E olha só, eu criei esse conteúdo com muito carinho e muito amor para que você consiga, de fato, conseguir executar em casa. Inclusive, esse conteúdo, ele é compartilhado com outras pessoas que fazem o curso de formação comigo em personal stylist ou consultoria de imagem e querem aplicar essas técnicas com as suas clientes. Então, deem o seu curtir nesse vídeo, por favor, porque vale a pena, tá? E também deixe nos comentários quais são as dúvidas que vocês mais têm com relação a esse assunto ou qualquer assunto relacionado a guarda-roupas. O armário cápsula, ele é muito versátil e, como eu disse, ele pode ser aplicado de diversas formas, tanto para um armário propriamente dito, quanto para uma mala de viagem. Por isso que é importante você entender a dinâmica, né, de como fazer isso, fazer com que isso funcione de fato, especialmente para as pessoas que buscam realmente uma vida mais minimalista, como por exemplo, pessoas que precisam ter uma quantidade de roupas para 6 meses ou um ano. Eu vou te explicar algumas técnicas e eu quero que você preste muita atenção, porque precisa seguir algumas orientações para que esse armário funcione. Não dá para a gente tentar formatar um armário só da ideia de cabeça ou só pelas regras que tem aí na internet. E antes de começar a te ensinar a aplicar essas técnicas, eu já quero desmistificar algumas questões. Guarda-roupa cápsula, ele não exclui cores, ele não exclui estampas, ele não exclui várias questões que comumente a gente vê em alguns artigos. Muito pelo contrário, esse guarda-roupa ele precisa respeitar muito o seu estilo. Então, se você for uma pessoa mais criativa, não ter estampas no seu armário é como se fosse um crime. Então, esse guarda-roupa ele também precisa representar quem você é, não uma estratégia que você imagina que possa ser. Porque assim, gente, pessoas criativas, mais fashion, modernas, elas sentem a necessidade de uma mudança um pouco maior. E daí eu quero desmistificar a segunda questão com relação ao guarda-roupa cápsula. Tem gente que quer fazer um guarda-roupa de 2, 3 anos. Pela minha experiência, pela minha prática e expertise, também conhecendo outros casos, geralmente quem tenta fazer isso não dá certo. Isso acaba
limitando não só em termos de ideias, como também faz com que as pessoas não queiram fazer um armário cápsula. Haja vista que cada pessoa tem um perfil de consumo. Então, por exemplo, tem pessoas que consomem bastante, tem um armário com bastante peças e quando fala em guarda-roupa minimalista, armário cápsula, já leva um susto, porque acha que ao invés de comprar, sei lá, 15, 20 peças por mês, vai ter que comprar 2. Realmente, eu ia entrar em desespero se eu tivesse que fazer isso. Não necessariamente, gente. O armário cápsula também tem que representar o perfil do consumidor. Então, se você quer fazer um armário mais minimalista, esse minimalismo tem que combinar com o seu estilo de vida. Então, para essa pessoa que consome muito, ao invés de comprar, como eu disse, 15, 20 peças, talvez ela vai comprar 12 peças para fazer nesse armário cápsula. E pessoas que já consomem menos porque tem uma vida ou está ligado a essa questão da sustentabilidade, ao invés de consumir 6 peças ou 3 peças no mês, vai ter um armário realmente muito enxuto para ficar aí durante 6 meses a 8 meses usando as mesmas peças. É claro que caiu no gosto comum ou armário cápsula ou o armário minimalista, justamente por conta da sustentabilidade. Comprar menos roupas, né, faz com que a poluição no mundo diminua. Mas você precisa respeitar quem você é, porque senão você vai entrar em mais uma caixinha do que tem que fazer ou não fazer, e isso não é bacana, isso não é legal. Ao invés de expressar a sua essência, você vai estar se encaixando a outros padrões. Então, desmistificadas essas questões com relação a cores, estampas, texturas, ao limite de peças e também ao tempo, né, que você precisa usar aquela quantidade de roupas, vamos agora para as técnicas. Porque sim, para você fazer um armário de sucesso, um armário minimalista que realmente funcione, você precisa aplicar técnicas de coordenações, técnicas de cores e assim por diante. Como eu disse, você não precisa. Já começa por aí, você não precisa das cores preto, branco, cinza. Se você gosta desse universo cromático, coloque, insira no seu armário. Então, inclusive, vocês podem ver que esse armário cápsula que eu fiz aqui, ele não é nada neutro e tão pouco acromático. Tem bastante cores, tem estampa, texturas. Eu trouxe justamente essas opções, esse mix para vocês entenderem que vocês podem criar aí dentro do estilo de cada um de vocês um armário que represente a sua essência. Inclusive meu look de hoje, gente, vocês gostaram? Deixa aí no comentário, ó. Dificilmente eu uso estampa, viu? Ó, gostei bastante dessa estampa. É um chemise, ela faz parte aqui dessa construção, porque, de fato, o armário cápsula precisa de peças versáteis e o chemise ela é super versátil. Depois eu vou mostrar como fazer composições com ela. Mas se você gostou do look, já para o vídeo, já coloca lá nos comentários, gostei, eu amei. Se você não gostou, manda só tá bom? Não precisa falar nada, não. Só dá um joinha, ok. Mas voltando aqui falar sobre esse discreto armário cápsula que eu criei para vocês entenderem que a gente pode brincar mais com essas questões. Ó, então eu já trouxe bastante cores para vocês verem que vocês podem sim brincar com este armário cápsula. Não só mulheres, como homens também. Então não precisa necessariamente ser aquela formalidade toda para fazer esse tipo de composição, esse tipo de armário. O homem também pode brincar um pouco mais com as cores, especialmente se tiver um estilo aí um pouco mais casual, urbano, enfim, ou até mesmo criativo, por que não? Bom, mas falando sobre as técnicas, como aplicar as técnicas. A primeira delas refere-se à quantidade de peças, mas eu não vou limitar, tá? A quantidade é você que vai decidir, mas o que é importante você entender sobre quantidade é que para cada 2 ou 3 partes de cima vai uma parte de baixo. Ou seja, se eu selecionar uma camisa, um tricô ou uma blusa de algodão, eu vou selecionar uma calça ou um shorts, uma bermuda para essas 3 partes de cima. Essa é a dica fundamental, a dica de ouro. Porque, gente, de fato, a gente troca mais a parte de cima do que a parte de baixo, não é verdade? Então, as pessoas, inclusive, elas sabem que você trocou de roupa porque elas
fazem essa triangulação aqui, esse recorte. Se você mudar a parte de cima e não mudar a parte de baixo, raramente vai aparecer alguém que vai te apontar: nossa, você está com a mesma calça ou a mesma saia que você estava ontem. O contrário ocorre se você usa sempre as mesmas partes de cima, né? Então as pessoas têm mais essas percepções aí com as partes de cima do que com as partes de baixo. Então não se preocupe se forem poucas partes de baixo. Não vai fazer muita diferença na hora de você fazer a coordenação e tampouco vai causar tanto impacto assim na sua imagem. Outra orientação que vocês devem seguir: evitem, por favor, de inserir peças repetidas com a mesma temática. Isso não serve só para o armário cápsula, mas também para a vida. Parem de comprar roupas iguais, por favor. Mas falando sobre o armário cápsula, evitem inserir peças com a mesma temática, ou seja, no mesmo estilo. Se você já adicionou nesse armário cápsula, por exemplo, esse tricô aqui branco, você vai inserir outro tricô em um tom acinzentado? Não precisa. Ele já cumpre essa função de ser um tricô. O mesmo ocorre com blusas, saias, camisetas e etc. Então, evite repetir o estilo da peça, tá? Então, quanto mais diversidade você tiver, melhor. Então, por exemplo, se você adicionou já uma camisa nesse casulo, adicione agora uma regata, uma camiseta de algodão com estampa e assim por diante. Então, quanto mais peças diferentes entre si, mais fácil será você fazer esse tipo de coordenação. A terceira orientação é com relação às cores. Muitas pessoas elas se prendem com relação a isso porque muitas vezes não sabem como combinar e acreditam que inserir peças neutras ou acromáticas, para quem não sabe o que é peça acromática, são peças tipo preto e branco, porque preto e branco não são cores, então tecnicamente são chamadas de cores acromáticas. Já as cores neutras são os tons mais nudes, terrosos. Então as pessoas, elas acreditam que por adicionarem esse tipo de cor no armário cápsula vai ficar mais fácil de fazer as coordenações. Ficará, se você não tiver habilidade para fazer coordenações de cores, mas se você tiver um mínimo de habilidade, você pode já vir adicionando outras cores. Logicamente não precisa ser um tom de laranja assim tão aceso, pode ser um laranja mais escuro, mais apagadinho, como este aqui, esse laranja terracota, que é chamada essa cor. Então percebam que vocês podem usar cores neste armário cápsula, não necessariamente sendo as cores neutras ou acromáticas e tampouco as cores vivas e vibrantes. Se isso faz parte do seu repertório, já é comum você fazer isso, você tem habilidades para coordenar ou está afim e quer aprender a fazer combinações de cores, insira, porque assim você vai aprender, senão você nunca vai começar a exercitar essa questão das combinações. Agora falando sobre o tempo, a validade de duração desse armário cápsula. Isso vai depender justamente do seu estilo de vida. Como eu disse, se você tem uma vida super agitada, uma presença muito forte nas redes sociais, sempre está postando fotos suas dos seus looks, é interessante que esse armário tenha uma durabilidade menor, porque certamente você vai sentir a necessidade de ficar inserindo peças mais contemporâneas nesse acervo. E por falar em peças contemporâneas, muitas pessoas elas zeram, realmente começa o armário cápsula do zero e vão em determinadas lojas e fazem uma loucura. Eu considero como se fosse uma loucura. Vão lá e compram tudo de uma vez para começar a fazer essa formatação. Mas as lojas, elas trabalham com determinados parâmetros, por exemplo, a coleção, se é lançamento, se é não, o estilo das lojas que vai mudando. Então, se você faz, por exemplo, um armário com duração de 1 ano, pode ser que essas peças fiquem com esse aspecto de datadas. O que são datadas? São peças de moda, que você sabe, olhou, bateu o olho, você sabe que foi tendência no ano de 2019. Então, por isso que também eu sou contra esses armários muito duradouros, de muito tempo, porque eu sei dessa questão que o mercado enfrenta. Agora, com relação às estampas e também às texturas,
você pode fazer a inserção de estampas sim. A única recomendação, caso você queira aí um armário mais duradouro, é que você inclua nesse acervo 1, 2, no máximo 3 estampas, porque de fato isso pode ser que limite aí na hora das coordenações. Mas lembrando, se você for um perfil mais criativo, mais fashionista, ter 5 estampas no seu armário não vai fazer diferença nenhuma. Inclusive, você encara essas estampas como peças lisas. Bom, outra dica super importante é você pensar nas terceiras peças e também nos acessórios, porque são essas peças que vai fazer com que essas roupas, né, as outras roupas, saias, calças, camisetas, enfim, rendam. Então é importante você fazer a inserção de terceiras peças. Quantas terceiras peças? 2, 3, você já vai conseguir ter um armário mais funcional. E com relação aos acessórios, pode inserir a quantidade que você quiser, que você queira, mas tendo aí um mínimo também, né? Que a gente está falando de o seu mínimo. Então adicione aí as peças no seu nível aí do que seria pouco para você. Bom, são 20 peças. Com essas 20 peças eu consigo fazer no mínimo 120 looks. No mínimo, ou seja, 3, 6, 9, 12. 4 meses sem repetir nenhum tipo de coordenação. E é por isso que brilha os olhos quando a gente fala em armário cápsula, em guarda-roupa minimalista, porque você cria aí uma história e você consegue coordenar e fazer várias coisas, né, com poucas peças. Mas se você for parar para pensar mesmo, nem todo mundo precisa de tantas roupas assim. Então, realmente é uma super vantagem você, pelo menos, testar essa técnica, a criação de um guarda-roupa cápsula. E lembrando, como eu disse lá no começo de vídeo, essa técnica pode ser criada para malas de viagem, guarda-roupas específico para determinadas ocasiões, por exemplo, guarda-roupa cápsula de trabalho, guarda-roupa cápsula de férias, guarda-roupa cápsula quando eu for para algum determinado lugar. Então você pode aplicar essas técnicas para criar esses mini acervos dentro do seu próprio armário. Ou você pode realmente criar um guarda-roupa cápsula e seguir aí com ele por algum tempo. Então vocês percebem que esse armário ele é ótimo não só para quem tem essa veia mais sustentável, mais minimalista, mas é também excelente para quem é indeciso. Para em frente o armário e fica horas não pensando, não sabendo como fazer determinadas composições e saem sempre do mesmo jeito de casa. Por fim, e não menos importante, quais estilos de peça ou quais tipos de modelagens eu vou inserir? Modelagens que você já esteja habituado em usar. Não queira inserir nesse acervo, nesse armário, peças que você não está habituado a usar. Então, tipos de calça que você já gosta, então tipos de modelagens que você já gosta. Se você ama skinny, insira uma skinny. Se você gosta de outras modelagens mais contemporâneas, modernas, faça a inserção dessas peças nesse acervo, tá? Então, com relação aos tipos de peça, pegue peças que você já tem o hábito de usar. Tipos de modelagens, tipos de comprimentos, para que você não crie empecilhos na hora de fazer coordenação. Lembrando que o princípio básico do armário cápsula é que ele seja versátil, que ele seja funcional e fácil, que você pegue a roupa e saiba que essa peça vai combinar com todas as outras que estão ali. Esse é o princípio básico do armário cápsula. Agora chega de falar e eu vou mostrar para vocês na prática. Eu selecionei algumas peças, eu vou fazer as montagens de looks e depois eu mostro para vocês o resultado de cada uma delas.
E aí, me conta, qual dos looks você mais gostou? Claro que eu não vou conseguir fazer nesse vídeo mais de 120 looks, é muito look, mas eu fiz alguns para vocês verem como é versátil essas peças que eu selecionei aqui. Na descrição do vídeo vai ter ali a quantidade certinha e a característica de cada uma delas. Então vai ter lá os tipos de blusas que eu selecionei, calças, etc. para vocês, caso vocês queiram se inspirem. Não copiem e colhem, tá, gente? Por favor, vamos fazer cada um do seu jeitinho. Dá a sua carinha pro seu armário cápsula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.